Boa tarde, como está você, André? Tudo jóia, e vocês, tudo bem por aí? Estamos sobrevivendo aqui. Como diz o João, estamos indo. O João falou assim que a resposta correta é estamos indo para algum lugar que seja bom esse lugar, né? Então, André, o nosso trabalhador e trabalhadora já conhece o André e sabe que ele é assessor parlamentar do DIAP e ele está lá do ladinho daquela efervescência toda, né, que é o Congresso. E a nossa pauta de hoje é exatamente as articulações para a sucessão, para a presidência, tanto da Câmara Federal como do Senado. E queria ver com você também algumas coisas que nós temos acompanhado aqui pela imprensa, como denúncias, né, sucessivas de corrupção em relação ao candidato que a gente chama que é de centro-esquerda, que é a Baleia Rossi, e também apareceu, mas menos, né? Infelizmente está aparecendo menos aqui coisas do Arthur Lira, que é padrinhado pelo Planalto, né, pelo governo federal. Também temos aqui uma novidade em relação à introdução do livro do Cunha, onde ele coloca toda a culpa do impeachment da Dilma em relação ao Michel Temer, mas ele deixa assim, um lastro bem grande para o Baleia Rossi. E a gente percebe que isso pode ser, né, alguns articulistas acham, que mesmo da cadeia ele está tentando influir nessa sucessão, e o PT já estava com um pé aqui, outro lá, porque já tinha esse problema do impeachment em relação à Baleia Rossi. Então, de repente, ele pode estar querendo valorizar isso nesse momento. Então, eu queria ver com você se isso está influenciando de alguma maneira esses fatos, e que você nos diga assim, como é que vocês estão percebendo esse momento, como é que está o humor deles lá, como é que está essa articulação. É com você, Marcos. André. Na verdade, essas eleições, elas já de algum tempo, as eleições elas não se caracterizam mais pelas bancadas, né, pelos partidos efetivamente, e sim pelo voto individual de cada parlamentar. Os parlamentares têm tido uma autonomia muito grande em relação aos partidos. Depois isso vem se configurando cada vez mais, depois das emendas impositivas, os parlamentares começaram a não depender mais dos seus líderes ou dos seus partidos para fazer essa articulação com o executivo, e aí todo esse movimento ficou muito mais a cargo do próprio parlamentar, que tem a sua emenda, destina ela e faz do jeito que quer. Então, isso criou uma certa independência para os parlamentares. Então, as bancadas elas começaram a perder um certo fôlego aí de controle dos seus parlamentares, em Interessante. especial nessa questão da eleição. E aí começam a surgir, obviamente, as suas preferências. Dentro de cada bancada existem traições. Se a gente pegar, por exemplo, por parte do Arthur Lira, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que era, em tese, o candidato preferido, na verdade, do Rodrigo Maia, o grupo que está apoiando aí hoje Baleia Rossi, na verdade, Aguinaldo Ribeiro era o candidato mais direcionado para esse grupo. E ele é do PP, que é o mesmo partido do Arthur Lira. Então, há uma traição desde o início dentro do próprio partido. Aí a bancada do DEM, do qual o Rodrigo Maia, hoje presidente da Câmara, que coordena o que é o principal cabo eleitoral do deputado Baleia Rossi. A bancada do DEM, partido do deputado Rodrigo Maia, na Bahia, também disse que apoia hoje Arthur Lira. E aí, então, a gente vê uma guerra, na verdade, aí, de traições de um lado e do outro, e fica, assim, uma dificuldade da gente poder afirmar, olha, Arthur Lira vai ganhar, Baleia Rossi vai ganhar. E entre mais 6 candidatos que existem, mais 6 candidatos estão buscando também o pleito aí na Câmara dos Deputados, né? Estamos falando da Câmara, não do Senado. Então, essas, diria, traições já são, de certa forma, normais dentro desse processo. Agora, a questão das denúncias, isso também surge, é natural quando você se põe, se coloca para um determinado cargo, em especial o cargo de presidência da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, enfim. Assim foi com a Simone Tebet lá no Senado, assim que ela lançou e efetivou a sua candidatura, já começaram a sair denúncias dela no Estado, enfim. A imprensa, alguém, obviamente, coloca isso na imprensa para que a imprensa possa divulgar. E, da mesma forma, não surpreende que Eduardo Cunha esteja fazendo isso e contra o Baleia Rossi. E por que contra o Baleia Rossi? Porque se a gente for buscar lá atrás, quem é Arthur Lira? Arthur Lira era um aliado e costumavam chamar, assim, até por uma forma meio brincalhona, meio até uma brincadeira, eu diria, de mau gosto nesse sentido agora, né? Mas Sim. falavam que Arthur Lira era um dos soldados
do Eduardo Cunha no grupo que Eduardo Cunha formou na Câmara dos Deputados. Tanto é que Arthur Lira, um partido relativamente pequeno à época, e continua ainda sendo a quarta bancada, enfim, terceira, quarta bancada na Sim. Câmara dos Deputados na época, também um partido relativamente pequeno, e assumiu a CCJ, do qual Arthur Lira foi o presidente da CCJ na gestão de Eduardo Cunha. Então, veja que Eduardo Cunha ele tem uma proximidade, sim, com Arthur Lira. Então, aí ele acaba saindo em defesa do Arthur Lira, e para sair em defesa do Arthur Lira, ele tem que, de certa forma, queimar o seu correligionário, que Baleia Rossi. Então, isso para alguns que conhecem, que têm mais ou menos o trâmite político, ou conhecem do trâmite político, não diria só dos bastidores, mas tenha um pouquinho mais de atenção em relação à política, vai ver que às vezes o Arthur Lira apoiar o Eduardo Cunha apoiar Arthur Lira pode ser um benefício para o Baleia Rossi, né? Então, alguns podem avaliar dessa forma. Se o impeachment foi uma questão que foi culpa do Temer, foi uma pressão do Temer, enfim, como o Eduardo Cunha quer jogar isso agora na cola do Temer, pelo Temer ter uma aproximação com Baleia Rossi, eles são muito próximos, isso cai assim ruim, de certa forma, para o PT, que tem que destinar a esse apoio para a Baleia Rossi, mas o momento não é mais de pensar tanto no impeachment que aconteceu, e sim de pensar no que pode acontecer de agora. Então, isso é uma dificuldade. Isso realmente traz uma possível aí dificuldade para essa articulação agora com a esquerda. Mas eu acredito que o PT venha a eliminar essas diferenças para poder ir para algo mais amplo nesse debate sobre a presidência da Câmara dos Deputados. André, as centrais sindicais estão em Brasília desde ontem, né? Eles já foram há uns 15 dias atrás levar as pautas trabalhistas, né? Tanto para os candidatos lá na Câmara como no Senado, estão aí novamente. Nós vivemos um momento extremamente complexo do ponto de vista da pandemia, né? Com falta de vacina para todos, falta de insumos, a situação lá em Manaus. E o movimento sindical tem feito assim um papel bacana, né? Conseguiu com a Venezuela lá oxigênio, tem avançado em algumas coisas que o governo, por não conseguir se movimentar, né? Não conseguir ter uma ação mais efetiva, acaba ficando para trás. E uma das pautas do movimento sindical, desculpe, é o auxílio emergencial, que a gente acompanha aqui, que de repente até o Guedes lá, a equipe dele, que não dá para acompanhar aquelas pessoas, mas chegaram a aventar essa hipótese. Você acha que há uma possibilidade de voltar o auxílio emergencial nesse momento? Bom, a fala do Guedes foi bem complicada, porque ele fala da possibilidade. Primeiro, ele nega a possibilidade de haver auxílio emergencial. Então, ele diz que não há espaço fiscal, econômico, enfim, para que possa destinar um novo auxílio emergencial. Caso isso venha a acontecer, seria um auxílio bem reduzido e com um número menor de pessoas sendo atingidas, de R$ 200, e reduzindo o número daqueles que podem ter direito a esse benefício. E um outro ponto que ele pondera é caso as mortes continuem a ultrapassar de 1.000 a 1.500 mortes. Então, ele faz uma relação um pouco estranha, né, para ser bem assim generoso com a fala dele. Ele faz uma avaliação um pouco estranha, ou seja, eu preciso ter um número de mortes, associar isso à possibilidade de eu ter o auxílio emergencial reduzido. Então, é um pouco, como você falou, é difícil confiar nesse grupo que tem uma relação assim com a vida, assim com a morte, enfim, assim com a política Sim, econômica. Então, realmente, há uma dificuldade disso. Ou seja, como é que eu vou relacionar uma política de auxílio à população que já necessita a partir do momento que elas começam a morrer? É bem complicado. Então, essa fala realmente. dele foi um pouco complicado, um pouco constrangedora nesse sentido. E aí vamos ver o Congresso retornando, qual vai ser o posicionamento do Congresso em relação a isso, porque o Congresso também pode tentar uma negociação, tentar uma via de auxílio junto com o próprio governo federal. Uma das outras condições que o ministro Paulo Guedes colocou é flexibilizar a partir do auxílio da PEC emergencial, criando um mecanismo que possa abrir um espaço fiscal para que o governo possa fazer esse gasto.
sim, Então, é necessário pensar também nesse ponto. E aí, para isso, a gente precisa do Congresso retomar suas atividades para que possa fazer essa discussão, não só com o governo, com as centrais sindicais, com todas as organizações envolvidas nesse setor. Então, é necessário, né? E aí o retorno do Congresso e a sensibilidade do governo em relação a isso. E essa sensibilidade não pode estar associada ao número de mortes que vai com crescer ou não vai certeza não. crescer. Com certeza não. Segundo o Miguel nos relatou numa reunião que ele fez aqui no Paraná com os metalúrgicos, ele comentou que quando entregou, né, embora, como ele mesmo disse, candidatos são sempre tão acessíveis, né, tão receptíveis, mas que ambos os candidatos, Arthur Lira e Baleia Rossi, é, falaram que iam colocar nas discussões isso, né? Claro, a gente não sabe até que ponto isso é um compromisso, até que ponto isso é apenas, né, para jogar para a torcida, mas estamos aqui torcendo. Eu queria te fazer mais uma É, pergunta. Pode falar. vale destacar que eu acho que essa ponderação que o Miguel fez é bem interessante, porque é um momento de campanha, e vale destacar que os dois candidatos, esses dois candidatos, obviamente, nós temos 8 candidatos no total. Estamos falando de dois que são os dois que têm, aparentemente, a maior chance de serem eleitos aí, um dos dois, obviamente, na Câmara dos Deputados. Desses dois candidatos, todos eles têm convergência com a agenda econômica proposta pelo Paulo Guedes. Independente do que ganhar, a condução da agenda econômica ela está garantida com os dois nomes. Então, para o governo Bolsonaro e para a economia, na verdade, para a economia, não para o governo Bolsonaro, mas para a economia, esses dois candidatos estão aliados ou convergentes com essa agenda. Então, a gente tem que ficar bem atento, porque essa agenda é uma agenda de retrocesso do ponto de vista de direitos trabalhistas, Sim. retrocesso do ponto de direitos dos servidores públicos, numa tentativa de fazer uma economia para o Estado. Então, isso a gente tem que ficar atento. Então, há convergência dos dois candidatos em relação à pauta econômica ou à agenda econômica que é proposta pelo Guedes, com uma correção ali, outra acolá, mas muito convergente dos dois candidatos. Nesse momento, pelo menos do ponto de vista da doença, né, da pandemia, o presidente parece que a ficha caiu de alguma forma, né, que ele percebeu que não estava num parque de diversões, e sim comandando um país da importância como o Brasil, né, como o nosso país. Ele tem, parece que, mudado um pouquinho a narrativa dele, enfim. E, com certeza, isso deve estar vindo da diminuição de popularidade dele. Você acha que, se essa popularidade continuar indo abaixo, seria a única forma dele tentar mudar, me refiro ao presidente, dele tentar mudar essa perspectiva da economia? Será que ele consegue convencer o Guedes a fazer algo diferente, ou você acha que o Guedes fica lá inflexível e nada altera? O Guedes bem possivelmente vai ficar inflexível a isso. Dificilmente o Guedes vai alterar. Mas numa necessidade, Bolsonaro tiraria o Guedes, porque vai a sobrevivência dele. E a gente já percebeu que o presidente não tem muito, ele não segura muito os seus aliados Não, quando o que tá em foco é o mandato dele ou ele em si, né? Ou o grupo dele. Então, ele até chegaria a isso, obviamente, eu estou falando num extremo, né? claro, Hoje, isso, você tirar um ministro da Economia, no caso do Paulo Guedes, que vem dando uma coordenação para determinado, dando um rumo, na verdade, para determinadas políticas econômicas dentro do governo, isso seria ruim, eu não estou falando que isso seria bom, mas por uma espécie de, vou usar um termo até pesado aqui, por uma espécie de vaidade do presidente para realizar um ato em que pudesse retornar a sua popularidade e a possibilidade da sua reeleição em 2022, ele cometeria isso. Não estou afirmando que ele vai fazer, claro, não mas entendi, com dentro certeza. dessas possibilidades, isso também é um norte, caso venha a ser inflexível o ministro da Economia, no caso, o ministro Paulo Guedes. Um outro lado é buscar flexibilizar isso junto com o próprio Congresso Nacional, dependendo de quem venha a ser eleito aí, tanto para a presidência da Câmara quanto do Senado, para tentar uma articulação e uma negociação ali que possa abrir esse espaço fiscal
para que ele retome essa questão do auxílio ou do Bolsa Família melhorado, enfim, como é uma perspectiva do governo, para que essa popularidade possa retornar. Retornando essa popularidade, aí o governo tem uma certa tranquilidade e ele pode aí trabalhar isso para o próximo mandato, enfim, caso ele venha buscar esse próximo mandato ou se efetivar nessa campanha e buscar isso como um norte de campanha para ele. Então é importante ficar atento em relação a isso, mas eu não tenho dúvida que numa possível queda vertiginosa de popularidade do presidente, ele tomaria medidas mais drásticas para manter a sua popularidade e tentar se garantir para a reeleição em 2022. Porque nós sabemos, né, como foi importante naquele aumento de popularidade dele que teve há tempos, há uns 2, 3 meses, que era exatamente reflexo do auxílio emergencial. Então, ele tem contra ele 2 números, as pessoas, né, que estão sem o auxílio e um número de mortes cada dia maior e toda essa atrapalhada em Exatamente. relação à vacina. Então, ele não está muito bem na foto nesse momento. Para já irmos nos aproximando para o final da nossa entrevista, eu queria ver com você uma outra questão. Deixa eu só ponderar uma coisinha que você falou da Ponderar? Claro. popularidade. Desculpa te cortar. Imagina, desculpa. Só lembrando que os presidentes que tiveram seus impeachments, como foi o caso da Dilma, o caso do Collor, que não chegou a ser impeachmentado, ele se afastou antes, mas todos eles com quedas de popularidade abaixo de 20, então foi meio que isso foi um start para que o impeachment pudesse acontecer. Bolsonaro está numa queda grande, ele precisa retomar, para o bem dele, ele precisa retomar essa popularidade, Claro. porque senão isso pode correr o risco de um novo impeachment, porque aí a população, na verdade, não a população só pressionando, mas os próprios parlamentares se sentem pressionados em tomar alguma atitude. É. E a gente percebe que o Maia ele tentou, né, nunca se sentiu à vontade e seguro, porque disse que faltavam as ruas. Até queria falar, eu queria falar rapidamente sobre as manifestações de domingo, que acabou até nos surpreendendo aqui no Sul, porque Curitiba fez muitas passeatas em prol de Bolsonaro, né, desde que ele está eleito, desde que ele se tornou presidente. E no domingo agora tem fotos de uma grande carreata aqui em Curitiba protestando. Então, quando Curitiba começa a protestar contra, acho que lá em cima o resto do país já está fazendo isso. Chegou a impactar de alguma forma? Mexeu alguma coisa em Brasília? Como é que chegou essa repercussão até aí, até Brasília? Olha, ainda foi uma repercussão tímida, Tá, porque eu acho que o que está favorecendo, de certa forma, o presidente e o governo do presidente é justamente a possibilidade de você não poder ir às ruas efetivamente. Obviamente que a militância de esquerda é uma militância de ações de rua, ela não é uma militância só de carreata, ela não é uma militância só de redes sociais, ela é uma militância de mais ação de rua, de grandes manifestações, de grandes, eu diria, aglomerações nesse sentido. Então, nesse momento de pandemia, em que essas aglomerações elas ficam um pouco restritas ou impossibilitadas de acontecer por uma questão de saúde, questão sanitária, enfim, isso acaba tendo um efeito menor. Então, ainda o impacto não é tão presente como foram, obviamente, as manifestações de 2014, né, 13, 14 ali, que foi aquele momento das manifestações que as pessoas saíram às ruas e tal, aquela coisa. Obviamente que já há um grande número daqueles que votaram no presidente Bolsonaro de um descontentamento com o presidente, então isso já há um descolamento de um grupo, ele continua com um grupo fiel a ele, né? Mas ele ainda tem aqueles que desgarraram dessa fidelidade ao presidente e começaram a ver equívocos e erros que não gostariam de ver. E isso pode causar essa comoção social a ponto de realmente essas manifestações tomarem um grau maior, um número maior de pessoas. Mas a pandemia ainda é um obstáculo para esse tipo de manifestação, em especial vindo do grupo de esquerda, que tem esse movimento mais enraizado de sair às ruas, de fazer manifestações com bandeiras, aquelas passeatas, enfim. Então, isso ficou um pouco mais limitado. Ainda não chegou essa repercussão tão pesada por aqui, até porque a concentração disso está muito ainda no foco do Congresso, a eleição do Congresso, enfim. E sim. aí o governo usa uma estratégia também
acredito que seja uma estratégia de comunicação, que ele vai desviando o foco de algumas coisas para tirar as atenções ali. E tem conseguido com algumas ações, e isso acaba minimizando esses efeitos dessas manifestações. Mas os panelaços estão ocorrendo, estão começando a ter um número maior, está sendo mais barulhento, eu diria. Essas carreatas começam a ter força. Se der continuidade a esse processo das manifestações, aí tende a crescer e aí influenciar, obviamente, as decisões aqui para o Brasil. A gente percebe que há algo no início, mas a gente percebe que há alguma coisa mudando realmente. É, a gente percebe também que as redes sociais estão mais silenciosas, né? No próprio sábado, geralmente aqui em Curitiba, quando tinha alguma coisa contra Bolsonaro, dali a pouco tinha uma outra a favor, enquanto que só tivemos notícia de contras aqui no domingo. E parece que em São Paulo teve primeiro da direita, depois da esquerda, então ele está conseguindo, ele vai ser uma unanimidade em breve, juntando direita e esquerda, todos contra ele. Para a gente terminar, eu queria te perguntar uma coisa. Nós estamos aqui polarizados falando da disputa na Câmara. Claro que a Câmara tem todo o seu papel, a gente sabe qual é a importância, inclusive quem é o presidente da Câmara é um sucessor em caso de viagens, né? Enfim, está na linha de sucessão do presidente, é importante. Mas e o Senado? O Senado nós temos lá a Stéphane, né, o nome dela, que é do PMDB, e a gente não fala aqui sobre as disputas do Senado. Para os trabalhadores, seria melhor que ela ganhasse, assim como nós estamos não torcendo, mas até para ser contra aqui o Palácio, a gente está indo lá para o Baleia Rossi. Em relação ao Senado, o que parece que seria mais interessante do ponto de vista dos trabalhadores? Olha, não digo nem que seria mais interessante um ou outro. Talvez o diálogo com as organizações sociais possa ser mais próximo com a Simone Tebet. Tá. Ela foi presidente da CCJ e, durante a presidência da CCJ, abriu espaço para que as organizações pudessem manifestar de alguma forma, conversar, ter acesso à agenda, enfim. Isso é uma certa facilidade de Diálogo. diálogo. Agora, no caso do candidato Rodrigo Pacheco, ele também tem essa possibilidade. O fato dele estar próximo ao presidente, eu diria, ser um candidato que tem um apoio do Palácio do Planalto, isso afasta algumas organizações do próprio do candidato, mas não impede que ele também abra um leque de discussão e de diálogo com as outras organizações. Isso é uma prática, normalmente o Senado tende a fazer diálogos um pouco mais amplos com outros setores. Então, eu não apostaria que um seria melhor que o outro para Sim, os trabalhadores ou não. Eu entendi. acho que a gente tem que prezar, no caso desses candidatos, para a abertura de diálogo. Assim como teve em determinados momentos com o senador Davi Alcolumbre, né, Certo. que ouviu várias vezes as centrais, ouviu várias vezes os movimentos sociais em alguns aspectos, não que ele tenha, não que o que ele ouviu ele colocou em prática, mas pelo menos ele abriu espaço para esse diálogo. Esse espaço nós temos que ter aberto com outro candidato. A senadora Simone Tebet, quando presidente da CCJ e durante o seu mandato, ela sempre esteve aberta ao diálogo. Então, quando era deputado Rodrigo Pacheco, e agora senador, nos momentos em que ele por exemplo, já presidiu a CCJ na Câmara, enfim, ele também foi aberto ao diálogo. E foi num momento realmente tenso, num momento difícil. Mas, agora, como presidente do Senado, a gente espera, tanto de um quanto do outro, que as portas continuem abertas para que esse diálogo possa permanecer e a gente possa buscar alternativas aí, não só para a crise econômica, de saúde, enfim, mas para as outras crises que nós vamos enfrentar Sim. aí no pós-Covid, que é durante, a gente falava em pós-Covid o ano passado, né? Não, No meio do ano sabemos passado, que não, não. pós-Covid, e nós estamos ainda no Covid esperando o pós. E Sim. nesse pós a gente vai ter que ter uma abertura grande para o diálogo com esses atores, que são esses atores, eu diria, principais dentro do sistema que nós temos aí político. Ok, André, muito obrigada. Nossa primeira entrevista de 2021. Vamos continuar nos conversando, porque é dia 1º ou dia 2 a eleição? Tá dia 1º, mas eu acho que ela vai esticar para o dia 2, porque Tá. o Senado convocou para as 14 horas
a sessão que inicia os trabalhos. E aí é Sim, para dizer como que vai funcionar, enfim. E aí a votação em si ela só pode começar quando você atinge um quórum de 41 senadores. Então, tá. isso vai demorar um pouco. Na Câmara, há uma perspectiva também de começar, só que à noite. E todas elas são presenciais. Então, eu acredito que isso vai. Nós vamos entrar na segunda, cai dia primeiro, né? Então, nós vamos entrar a segunda e varar aí a terça e pegar talvez até um pedacinho, não acredito, um pedacinho da quarta, mas na terça, com certeza, a gente ainda vai estar em debate, ainda em discussão sobre a eleição em especial da Câmara. Eu acho que do Senado é resolvido mais rápido, mas em especial da Câmara. E com essa independência que você colocou, até que uma informação que eu não tinha aqui, por exemplo, e que com certeza os nossos trabalhadores também não, a gente estava ainda pensando que eles votavam de acordo com suas bancadas. Então, essa independência e essa forma de agir com muitas traições, a gente tem acompanhado pela imprensa também, que eles fazem ligações de madrugada. Nossa, podemos ter uma surpresa, ou seja, acho que o jogo não está jogado, acho que não está nada definido. Eu acho que nenhum dos dois tem segurança, né, com essa fragilidade das relações que eles estabelecem entre si. Vamos torcer, como você falou, o importante é que tenha diálogo com a classe trabalhadora, que com diálogo a gente Exato, consegue construir alguma coisa. exato. Obrigada, muito obrigada, até o próximo encontro. Até o próximo. Obrigado.